tenha horror ao perigo da arrogância. Essa frase precisa ser mais do que ouvida, precisa ser sentida, absorvida, gravada na alma como uma advertência. Porque não há nada mais lastimável do que ver alguém que talvez tenha lutado tanto, batalhado tanto, alcançado um pouco de sucesso, e então se perder, perder-se de si mesmo, perder-se do caminho. Por quê? Porque se deixou iludir. Um pequeno sucesso temporário foi suficiente para inflar-lhe o ego, distorcer-lhe o julgamento e apagar de sua memória quem ele é, de onde veio e para onde deveria estar indo. A arrogância não começa como um grito, começa como um sussurro, um elogio a mais, uma conquista que você acha que já é o fim da jornada. Uma comparação interna, onde você se vê um pouco melhor que os outros. Aos poucos, você começa a acreditar que já chegou, que já sabe tudo, que não precisa mais ouvir ninguém, que está acima da crítica, que não há mais o que aprender. Mas isso é uma armadilha, uma prisão disfarçada de trono. A arrogância faz o homem se sentir rei antes da hora, e muitos que se sentaram nesse trono falso caíram de uma altura que nem eles sabiam que tinham alcançado. O que parecia grande era apenas frágil. O que parecia permanente era apenas temporário. E o que parecia sólido era apenas orgulho empilhado sobre ilusão. O sucesso não corrompe ninguém. O que corrompe é o que fazemos com ele. O que nos destrói não é vencer, é deixar a vitória nos transformar em algo que não éramos antes. Se o sucesso muda quem você é, então você nunca teve firmeza de caráter. Ele apenas revelou o que estava escondido, o que você desejava secretamente: o aplauso, o status, o domínio. Quantos já não começaram bem, com a alma limpa e sincera, com o desejo de construir, servir, melhorar, e depois de um pouco de reconhecimento se tornaram irreconhecíveis? A voz já não é a mesma. As palavras mudaram. Os gestos, antes humildes, agora se tornaram arrogantes. O olhar se ergue como se todos ao redor fossem menores, indignos de opinião, indignos até mesmo de respeito. Esse tipo de mudança é silenciosa e talvez você nem perceba quando ela começa, mas os outros percebem. E mais cedo ou mais tarde, a vida vai te mostrar que o pedestal que você mesmo construiu não era forte o suficiente para sustentar o peso de uma alma inflada. Sabe quando você começa a ignorar conselhos? Quando você começa a achar que críticas são ataques? Quando você se cerca apenas de quem te elogia e rejeita quem te confronta? Esse é o sinal de que a arrogância já começou a te cegar. Você deixa de ver a realidade e começa a viver dentro da sua própria narrativa. Uma narrativa onde você é o herói absoluto, onde tudo o que você faz é certo, onde os outros estão sempre errados e onde ninguém mais tem nada a te ensinar. Mas essa bolha vai estourar, sempre estoura, porque a vida não se curva ao orgulho de ninguém. A vida ensina, e às vezes a lição vem por meio da dor. Se você não se abaixa voluntariamente para aprender, a vida vai te fazer cair para que você olhe para cima e perceba o quanto estava se elevando além do necessário. Há algo profundamente enganoso em sentir-se superior. É uma sensação que alimenta o ego, mas mata a alma. Porque no instante em que você começa a se ver acima dos outros, você perde a conexão mais importante, a humanidade que nos iguala. A arrogância não te faz grande, ela apenas aumenta a distância entre quem você se tornou e quem você poderia ser. Pessoas verdadeiramente sábias, verdadeiramente fortes, verdadeiramente grandes, não vivem com o nariz empinado. Elas andam com os pés no chão, com os olhos atentos e com os ouvidos abertos. Elas sabem que cada pessoa tem algo a ensinar, que ninguém está completo, que não importa o quanto se tenha conquistado, há sempre espaço para crescer. A arrogância destrói a empatia. Você deixa de ver o outro como um igual e começa a vê-lo como um degrau, um meio para atingir seus próprios fins.
E quando isso acontece, você não lidera mais, você domina. Você não inspira mais, você oprime. Você não constrói mais, você apenas acumula. Há um antigo provérbio que diz: o orgulho precede a ruína. Não é uma metáfora, é um alerta, porque ninguém permanece de pé por muito tempo se estiver sustentado apenas pelo próprio ego. O arrogante não vê sua própria fraqueza. Ele acha que é invencível, infalível, imbatível, mas a realidade é que ele construiu tudo sobre areia. E quando as tempestades da vida chegam, e elas sempre chegam, tudo desmorona. A reputação, os relacionamentos, a confiança dos outros, tudo pode se perder num instante. E o que resta? O vazio. A solidão de alguém que se achava grande demais para aprender, ouvir, pedir ajuda ou servir. A dor de perceber que o sucesso momentâneo não significou vitória verdadeira. Que o pedestal não era um trono, era uma armadilha. Quantos não alcançaram o topo e, lá, encontraram apenas o eco da própria voz? Porque a arrogância afasta, ela isola. E na hora da queda ninguém quer estar por perto. Os bajuladores desaparecem, os verdadeiros amigos já tinham sido afastados antes. E o que sobra é a consequência inevitável de uma alma que se perdeu de si mesma. Mas há uma saída. Há um caminho mais alto, mais firme, mais verdadeiro, a humildade. A humildade não é fraqueza, é força sob controle, é reconhecer que você é capaz, mas não completo, que você sabe, mas não tudo, que você venceu, mas ainda está no caminho. A humildade abre portas, ela constrói pontes, ela atrai respeito genuíno, confiança verdadeira. Pessoas humildes são como árvores frondosas. Elas crescem, mas com raízes profundas. Não se deixam levar pelo vento das opiniões, nem pelas tempestades das circunstâncias. Ser humilde é ter coragem de aprender todos os dias. É ser capaz de ouvir críticas sem se ofender, elogios sem se exaltar. É manter os pés firmes na realidade, sem se deixar iludir pelo brilho passageiro de um sucesso momentâneo. O humilde não precisa provar nada. Ele vive com verdade, não com aparência. Ele cresce de dentro para fora, não pelas máscaras que veste, mas pelas atitudes que mantém. O sucesso verdadeiro não é um ponto de chegada. É uma jornada, e quem entende isso sabe que cada conquista é apenas mais um passo. Não é um troféu para ostentar, é uma responsabilidade para carregar com sabedoria. Se você venceu hoje, ótimo, mas amanhã é um novo dia, um novo desafio, um novo convite para ser melhor, não maior. Porque grandeza de verdade não está no tamanho das suas conquistas, mas na profundidade do seu caráter. A constância exige que você seja fiel ao seu propósito, mesmo quando ninguém está olhando, que você mantenha os valores mesmo quando poderia facilmente se corromper. Que você continue aprendendo mesmo quando poderia se acomodar, e quem é constante não se deixa embriagar pela arrogância, porque sabe que o sucesso sem humildade é como uma casa sem alicerce. Parece firme, mas está prestes a ruir. Pense por um instante, quem você está se tornando? O que o sucesso tem feito com você? Está te elevando como ser humano ou apenas te inflando como imagem? Está te tornando mais generoso ou mais vaidoso? Porque o verdadeiro sucesso é aquele que melhora o mundo ao seu redor, não apenas o seu status. É aquele que transforma vidas, não apenas a sua aparência. É aquele que deixa legado, não só aplausos momentâneos. E a pergunta que você precisa se fazer todos os dias é: se tudo acabasse hoje, fama, dinheiro, influência, o que restaria? Você estaria em paz com quem se tornou? Você teria orgulho da sua trajetória ou perceberia que se perdeu no meio do caminho? A arrogância não é um acidente, ela é uma escolha que fazemos, às vezes sem perceber, mas também é uma escolha evitá-la. E isso exige vigilância, consciência, exige que você se examine constantemente, que você esteja disposto a ouvir, corrigir, ajustar. Não é fácil. O ego grita, o orgulho quer dominar, mas você não precisa ser escravo disso.
Você pode viver com propósito, com verdade, com liberdade interior. E isso começa todos os dias, quando você escolhe não se deixar iludir pelo brilho passageiro das conquistas, mas se apegar àquilo que é eterno: caráter, integridade, serviço, amor. Ser grande não é estar acima, é ser capaz de abaixar-se para servir, para ouvir, para crescer. É viver com autenticidade, sem máscaras, sem necessidade de aprovação constante. E isso é raro, mas é possível. Você não será lembrado pelas roupas que usou, pelos carros que dirigiu ou pelas cifras que acumulou. Você será lembrado pelo impacto que causou, pelas vidas que tocou, pelo bem que fez. A arrogância faz você esquecer disso. Mas a humildade te lembra que tudo passa, menos o que você construiu com verdade. Torne-se alguém que deixa marcas invisíveis, mas eternas. Não se perca no sucesso. Não se deixe enganar pelo aplauso. Viva com propósito. Cresça com consciência. Seja grande na alma. Porque o tempo revela tudo, e só os que viveram com humildade permanecem de pé. O sucesso temporário é um teste, e a arrogância é a prova que muitos reprovam. Mas você pode escolher diferente. Você pode crescer sem se perder, vencer sem se corromper, brilhar sem apagar os outros. Tenha horror à arrogância, porque ela destrói o que você levou anos para construir. Cultive a humildade, porque ela te dá raízes para crescer sem medo. E lembre-se, quem caminha com os pés no chão pode olhar para o alto sem cair. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue essa jornada de crescimento comigo. Juntos, vamos escolher a humildade e viver com verdade.